Eu sei que vocês, a partir do dia 8, vocês nunca mais irão abrir esse livro para ler, com raras exceções. Raras exceções, né? Mas eu, o ano que vem, voltarei a ele novamente, que tem uma turma nova e etc e tal. E vou fazer novamente todas essas aulas para aqueles que estão chegando. Bom, então encerraremos o livro na próxima terça-feira. E o tema que nós estamos abordando é a obsessão. Poderíamos pensar que a obsessão é algo que nós já sabemos, porque já lemos sobre isso lá no livro dos Médiuns, já lemos sobre isso em outros livros da literatura espírita, já lemos isso lá na Gênese. Para todo lado que nós abrimos livros, fala sobre a obsessão. Aí pensamos assim, nossa, mais um livro, mais um capítulo falando de obsessão. É que a obsessão, ela é muito complexa, ela tem inúmeras vertentes, ela é quase que abrangente em muitas faces, e o que nós sabemos de obsessão, por mais que estudemos, é mínimo. Nós estamos muito no básico da obsessão. E o André Luiz, nesse livro, ele traz um pouco mais profundamente o conceito da obsessão, abarcando como nós somos responsáveis por aquilo que nos afeta, por aquilo que nos traz doenças, por aquilo que nos traz desequilíbrios da mente, por aquilo que desagrega a nossa família, por aquilo que nos desestrutura no trabalho, nos desestrutura no relacionamento com amigos. Então, André, ele pavimenta uma estrada para que nós possamos caminhar com mais facilidade dentro desse conceito de obsessão. O meu propósito é simplificar ao máximo esse capítulo, mas não fugindo do núcleo daquilo que ele está trazendo, para que é, algo possa ficar na mente de vocês, se não conscientemente, mas ao menos no inconsciente, elas ficam ali gravadas e vocês poderão utilizá-la no momento certo. Bem, como de praxe, nós não fazemos a prece nesse nosso grupo, que é um grupo de estudo mais científico. Não que a ciência elimine o conceito da prece, mas nós já fazemos isso no momento em que chegamos, a nossa mente já está conectada à espiritualidade, porque estamos nos propondo ao aprendizado. Então, a nossa atenção está muito focada naquilo que será apresentado. É uma forma de prece a concentração, o desejo de aprendizado, né? Então, estou trazendo aqui essa imagem que pode nos representar, onde nós concentramos uma grande energia em nossa mente e a direcionamos para um determinado objetivo, para um determinado propósito. Quando eu disse pode nos representar como encarnados, mas também pode representar espíritos que também sabem utilizar-se da força da mente para conseguir determinados propósitos. Essa imagem representa os dois lados da vida: o mundo material, onde nós nos encontramos, e o mundo espiritual, onde estão todos aqueles que já não possuem mais o corpo físico. Bem? Após essa apresentação, eu trago aqui para vocês o primeiro slide, que se refere logo no início do capítulo, humanidade e obsessão. O André Luiz está dizendo assim, que a obsessão abrange, abarca, alcança quase toda a humanidade terrestre. Ele não ousa afirmar que é 100% da humanidade terrestre. Mas quando ele diz quase toda a humanidade terrestre, eu penso que chegaria aí aos seus 99%, ao menos. Então, quando nós vamos estudar a obsessão,
de uma forma mais ampla, mais profunda, mais abrangente, e nós associamos esse estudo para o campo da mediunidade, nós notamos que o processo obsessivo ele fica mais evidente. O que o André está dizendo isso? Quando aqueles que trabalham com reuniões mediúnicas, que é o nosso caso, e se propõem ao trabalho do passe, se propõem ao diálogo, ao encaminhamento de espíritos, esses trabalhadores têm uma percepção maior do processo obsessivo. Ele fica evidente, ele salta aos olhos. Ou na leitura do campo de energia, ou na manifestação do encarnado, ou na manifestação do espírito, e todos aqueles que adentram a sala de passe, 100% deles, estão sob a condição de espíritos obsediados, encarnados obsediados. E é preciso um olhar um pouco mais atento para o local de trabalho no qual nós nos inserimos, que nós podemos observar que vai desde a tenra idade, desde crianças, 4 anos, 3 anos, 2 anos, até a uma idade muito mais avançada. Então, a obsessão, ela pega todas as faixas etárias e ambos os sexos. E também não respeita nacionalidade, seja brasileiro, seja europeu, seja coreano, seja oriental, não respeita nacionalidade. Por isso que abrange a humanidade como um todo. Continuando um pouco mais, o que é que está inserido no processo da obsessão? Aquilo que todos nós temos, que é o pensamento. O pensamento, ele precisa ser educado, ele precisa ser treinado, ele precisa ser organizado. Por que que precisa? Quando nós aprendemos que o pensamento, e nós já vimos isso em outras aulas, ele vai agir e vai sofrer a reação. E ao agir e reagir, está transportando para o emissor tudo aquilo que está inserido no pensamento. Se for um pensamento feliz, e eu estou direcionando esse pensamento para alguém, a reação desse alguém para quem estou direcionando o pensamento feliz, alegre, de paz, de serenidade, retorna para mim também nesses campos vibracionais. Mas se o pensamento que eu emito é um pensamento infeliz, é um pensamento de raiva, é um pensamento de desprezo, é um pensamento de ódio, a reação dessa minha emanação mental, desse meu pensamento, volta para mim carregada de todas essas mazelas que eu mesmo emiti, que eu arremessei de mim mesmo. Por isso que nós precisamos estudar um pouco sobre o que é o processo de filosofar, de pensar, de meditar, de analisar, de treinar o pensamento. Eu estou repetindo a cada aula 4 fundamentos de Gandhi, que é para vocês guardarem, que são os 4 princípios da não violência, que nós precisamos praticar todos os dias até ficar automático em nós. Quais são esses quatro princípios? São 4 verbos. Não pensar o mal, não desejar o mal, não fazer o mal e não falar mal. São 4 princípios de não violência que educam o nosso pensamento. E essas reações que nós vamos tendo de impulso, de bandar e xingar e querer agredir, vão diminuindo, vão amortecendo em nós. Naturalmente, nós não sofremos. Embora venha aquele ímpeto de reação, ao trazer esses 4 princípios em nossa mente, o nosso espírito se acalma, nossa alma sereniza. E nós não damos margem para que esses pensamentos emanados retornem para nós de uma forma extremamente violenta, agressiva. Então, estamos entendendo, aprendendo que na obsessão é o pensamento que determina para cada um de nós
o nosso estado psíquico, o nosso equilíbrio mental. Se o meu pensamento é o tempo todo voltado para que eu tenha um equilíbrio mental de serenidade, de tranquilidade, eu me torno esse ser sereno, esse ser tranquilo, e raras vezes eu sairei do equilíbrio que eu me encontro. Raras vezes eu deixarei-me abalar pelas circunstâncias que eu não controlo, por aquilo que está fora de mim. E nessas raras vezes que isso acontece, eu não permaneço muito tempo no pensamento, na vibração da raiva, do rancor. Eu me acalmo mais rapidamente. Então, os estados psíquicos, os estados da mente vão variar em cada um de nós, em cada um dos espíritos, em cada um dos encarnados, de acordo com as emoções, com as condutas que ele gosta. Isso é muito importante. Então, aquilo que eu gosto, a emoção que eu procuro o tempo todo, varia de acordo com a estrutura da minha mente. E o meu pensamento estará buscando aquilo que eu gosto, aquilo que eu me afeiçoo, aquilo que eu acredito que me faz bem. E sim, existem pensamentos que nos fazem muito bem, mas existem pensamentos que nos causam grande mal. E exatamente esses pensamentos que nos prejudicam são os pensamentos que retornam para nós, não da forma como nós mandamos. Vamos dizer que eu mandei um pensamento de raiva para alguém com um impulso 10. Ao chegar àquela pessoa, esse meu pensamento, essa minha onda mental, essa minha projeção com uma força 10, ela retorna para mim. Mas ela não retorna com 10. Porque no percurso de volta para mim, existem outras mentes que vão acentuando essa energia. Então ela retorna para mim com um impacto maior, que vai me desequilibrar mais ainda. Como é que eu sei que isso acontece? Porque a minha raiva, o meu desejo aumenta, o meu ódio cresce, o meu desejo de acertar contas fica maior à medida que eu vou emitindo essas ondas. Porque ele está sendo reforçado por outras mentes que estão abalando o meu campo mental e eu estou aceitando, a princípio, essas nuances de mentes intrusivas buscando me obsediar. Enquanto eu estou nesse processo, eu consigo, se eu tiver grupos como o nosso, onde nós debatemos a maior parte do tempo coisas boas, eu consigo me restabelecer, me recuperar. Mas se eu estou em grupos que são muito materialistas, grupos que são muito perfeccionistas, grupos que são racistas, grupos que são homofóbicos, esse meu campo mental ele cresce mais ainda, chegando ao ponto em que eu me torno obcecado. O grande problema da obsessão, da forma como o André está falando, pela sutileza com que ela acontece, não é aquela que Kardec fala. Kardec dá apenas o básico. O André está dizendo assim, ó, quando pensamentos intrusivos começam a entrar em nós, devido à nossa onda mental de raiva, de vingança, de desequilíbrio, de avareza, de pessimismo, de tristeza, de ódio, quando essa onda mental retorna para mim, reforçada por outras mentes, eu me torno um obsediado, obcecado. Essa é a questão. O obsidiado é aquele que está cercado de espíritos. Então, mas nós todos estamos cercados de espíritos o tempo inteiro. Bons e não tão bons. Mas nós não somos obcecados. O que quer dizer obcecado? Aquele que está cego. Então, nós temos obsessores obcecados. São espíritos que nos cercam e estão cegos. Eles nem sabem por que estão em volta de nós. E existem obsessores que querem nos cegar. É onde entramos no fanatismo, é onde entramos no assassinato, é onde entramos no campo das drogas, é onde nós entramos no
pensamento destrutivo, onde entramos no desequilíbrio da mente, porque nós vamos ficando cegos diante da força mental desses espíritos. E André está falando exatamente isso. Então, aquilo que nos emociona e aquilo que nós temos como conduta é o que determinará o meu estágio psíquico, como está a minha mente. Tá bem? E assim nós encontramos lá na Seara pessoas muito desequilibradas, pessoas que vêm apenas tomar um passe e elas estão bem, apenas a aproximação de espíritos e logo eles saem muito bem. E existem aqueles que já estão há tanto tempo obcecados que o trabalho de desobsessão não se completará nesta encarnação. Poderá até aliviar se aquele encarnado colaborar, se esforçar para a sua cura, mas dificilmente ele irá se libertar. Tá? Então, o que nós estamos aprendendo? Que nós, espíritos, e é o que estamos fazendo aqui, nós precisamos nos aprimorar. Por que precisamos nos aprimorar? Para que o nosso corpo físico não sofra consequências dos nossos erros. E essas consequências que atingem o nosso corpo físico são as causas das inúmeras doenças, principalmente doenças degenerativas que nos alcançam. Por quê? O desequilíbrio da mente gera uma reação energética que adoece as nossas células, que nos leva a um desequilíbrio e, portanto, consequência dos nossos erros. Aquele que fuma muito, aquele que bebe muito, aquele que se droga, são erros do próprio espírito que o corpo está padecendo nesse sentido. Aquele que é viciado em medicamentos e outras coisas mais. Então, os desequilíbrios da nossa saúde física está ligado profundamente ao campo mental. Não está limitado na nossa célula. Quando nós desenvolvemos um câncer, seja em qual região for, esse câncer que se originou há 10, 15 anos atrás, está com o seu início, seu campo energético que desestruturou a célula, ligado ao campo mental daquele que é portador daquela lesão cancerígena, daquela doença. Assim, toda disfuncionalidade, todo desequilíbrio do nosso corpo tem como causa e efeito os agentes mentais, os nossos pensamentos, que estão viciados, que estão doentes. Eu não penso nada bom. Eu só penso como enganar o outro, como tirar dinheiro dele, como enganar. Eu penso apenas isso, como puxar o tapete do outro que vai ganhar um. E assim vamos a nossa mente. A inveja. E assim nós vamos nos permitindo esse desequilíbrio da saúde física. O que Jesus nos disse para vigiarmos os pensamentos? Não é isso que o mestre fala? Vigiai e orai. Ele está nos alertando há mais de 2000 anos exatamente isso que o André está trazendo numa linguagem mais contemporânea para nós podermos entender melhor. Mas está lá nos ensinamentos do Mestre Jesus que todas as doenças que acontecem conosco têm como agente de fundo a nossa mente. Por isso que ao curarmos a alma do encarnado através do passe, através da água fluidificada, pela mudança que ele faz nele mesmo das suas formas de pensar, dos seus vícios, o seu corpo físico para de se manifestar o desequilíbrio que vinha manifestando. As dores de cabeça desaparecem, as dores abdominais desaparecem, as alergias desaparecem, a insônia desaparece, porque começa a reequilibrar sem medicação. A medicação é a água fluidificada, as energias dos passistas e a mente dele. E a mente dele. E dessa forma, ele está se aprimorando como espírito. Quando nós estamos trabalhando, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aprimorando o nosso espírito. Por isso que, vez ou outra, nós nos sentimos doentes, mas nós nos recuperamos mais rápido,
As, aquelas manifestações das doenças do nosso corpo não duram tanto tempo, não incomodam tanto, porque o nosso campo mental está vibrando em um campo de energia, de saúde física para as nossas células. E isso nos beneficia, nos dá mais tempo de vida, nos dá mais capacidade de análise, de pensamento. O aprimorar do espírito é trabalhar com a espiritualidade, é aplicar o conhecimento no benefício do outro. E assim eu me liberto do meu obsessor, eu ajudo o meu obsessor, eu angario amigos espirituais, eu angario amigos do passado que eram inimigos e voltam a ser amigos. Então eu estou me aprimorando. E nós precisamos ter isso em mente. Eu estou me aprimorando, socorrendo o outro. E assim eu consigo blindar a minha mente, não é o meu corpo, blindar a minha mente contra os pensamentos intrusivos de espíritos obsessores. Eu consigo blindar a minha mente. Eles não conseguem romper a barreira do meu pensamento elevado. Tá? Vão tentar de outras formas? Claro que vão. Vão tentar arrumar uma rusga com o marido, com a esposa, com o filho, com o colega de trabalho. Vão tentar fazer isso. Alguém vem nos desequilibrar, porque eles em si não conseguem mais. Vão utilizar outros instrumentos que estão à nossa volta. Qual é o problema daquele que está em desequilíbrio? Quando o desequilíbrio se estabelece, ele se estende para o perispírito. E ao estender para o perispírito, ele vai refletir, ele vai atuar no cérebro físico, que vão, nesse desequilíbrio, trazer diversos sintomas de perturbação no campo encefálico, no nosso córtex sensitivo. E aí nós começamos a ter alguns fenômenos psicossensoriais que vão produzir alucinações e doenças da mente. O que ele está dizendo aqui? Aquele encarnado que está vendo espírito, que está escutando vozes, que está dizendo que estão correndo atrás dele, que o estão ameaçando, isso já é reflexo do desequilíbrio agindo sobre o córtex do cérebro, produzindo essas alucinações e esses desequilíbrios da mente. Consequentemente, vai para a medicação. Vejam como é interessante esse quadro que está descrito nesse slide. Eu conheci uma pessoa, ela disse assim: enquanto eu via e eles não falavam comigo e ficavam onde eles estavam, eu não me incomodava. Eu não me incomodava. Eu via. Não eram bonitos? Não eram, mas eles não faziam nada comigo. Mas no dia em que um deles andou na minha direção e tocou no meu ombro, eu percebi que aquilo era real. Não era da minha cabeça. Não era da minha cabeça. E eu te pergunto, como é que aquilo que eu achava que era uma alucinação, algo da minha mente, na verdade era real, era palpável, porque ele tocou em mim. Consequentemente, quando eles chegam nessa etapa de tocar no encarnado, para que o encarnado tenha consciência de que ele realmente está lá, já se implantou o desequilíbrio no cérebro orgânico. Estar desequilibrado o cérebro orgânico não quer dizer que tem lesão orgânica, mas as reações químicas do cérebro estão desequilibradas, ou estão muito excitadas, ou estão abaladas para diminuir o seu processo de transferência de um neurônio para o outro. Por isso que a obsessão, quando ela se estende por longo tempo, ela vai sair, sim, do campo do corpo espiritual, que é o perispírito, vai refletir no cérebro, vai causar sintomas, não são sinais.
Sinais é aquilo que você mede. A febre é um sinal, você mede. O batimento cardíaco é um sinal, você mede. A respiração é um sinal, você conta. Sintoma é aquilo que você não tem como medir. Então, quando a pessoa diz que está com dor de cabeça, com enxaqueca, você não tem como medir a enxaqueca. Você tem que confiar no que ela fala. Portanto, é um sintoma, é o que ela sente. Por isso que quando os nossos amigos que chegam lá na seara dizem que estão sentindo isso ou aquilo, é o que realmente ela sente, mas nós não sabemos o quanto ela está sentindo, se isso que ela está dizendo é verdade ou não, e se for verdade, qual é a causa. Veja como é impalpável a questão da obsessão. Você não consegue pegar a obsessão. Você sabe que algo existe ali, mas você não consegue pegá-la e dizer, eu sei, isso aqui eu vou medir essa obsessão. Quero ver qual é a intensidade dela. Não conseguimos fazer isso. Por isso que temos que aceitar que sim, as obsessões produzem alucinações e desequilíbrios da mente, tá bem? E aqui vem algo muito importante, a questão moral, a questão ética. Então, as personalidades psicopáticas, do ponto de vista da psiquiatria, aquilo que nós chamamos de psicose de involução. Por que é involução? Você estava com o seu pensamento claro, você estava estudando, você estava trabalhando, você estava na faculdade, você tinha amigos, você saía, você se divertia e lentamente isso você foi abandonando. Ah, não quero mais sair de casa, a faculdade é um saco, eu não aguento ficar na aula, esses amigos não me interessam mais. Você está evoluindo no seu relacionamento social. Por isso que é uma psicose de involução. Você vai se afastando daquilo que faz parte da sua vivência na sociedade, do seu grupo de amigos, da sua própria família. Ou existem também as demências senis, claramente necessitadas de orientação médica. Quando o cérebro orgânico está lesionado, vai fazer lá uma ressonância magnética e percebe uma mancha, uma massa no cérebro. Então, tudo que decorre naquela área onde está aquele tumor, que vai deixar a pessoa enlouquecida, falando coisas erradas, não se relacionando com mais ninguém, sendo agressiva, é orgânico, porque tem uma massa tumoral ali. Mas se faz a ressonância magnética e não acha nada, essa psicose, essa manifestação de desequilíbrio da mente é sim de causa espiritual. É de causa espiritual, tá bem? É uma obsessão que já está atuando de uma forma mais intensa, mais profunda, mais constante e vai sim trazer grandes problemas, não só para aquele encarnado que está obsediado, como para toda a família, porque lembram que nós já estudamos que a obsessão é contagiosa? Ela vai se espalhando para o restante da família? Nós já estudamos isso. Então passa para o esposo, passa para o filho, passa para o irmão, passa para a irmã, vai passando. Dentro de pouco tempo, todo o núcleo familiar está sob influência espiritual deletéria, malévola. E é onde nós temos os grandes desequilíbrios que nós já estamos cansados de ouvir. Ainda nos desequilíbrios mentais, aqui está o Freud. O pensamento é o ensaio da ação. Joana fala isso, Freud fala isso, Jung fala isso, André fala isso, Clério fala isso e muitos outros falam isso. O pensamento, quando nós pensamos, nós estamos ensaiando aquilo que nós vamos fazer. Sempre assim. Então, se eu penso, eu começo a ensaiar a minha ação de socorrer alguém, o meu pensamento é um pensamento bom. Mas se eu penso
A forma como eu vou agir com aquele outro que me causou algum problema e esse pensamento cria uma ação vingativa, eu e faço a ideoplastia da minha ação já antes de fazer o movimento em si. Tá bem? Guardem isso que o nosso amigo Freud disse. O pensamento é o ensaio da ação. Cuidado com os pensamentos, então. Então vejam bem, o André está dizendo assim, ó, na retaguarda, atrás dos desequilíbrios da mente, seja desequilíbrios da ideia ou da afetividade. Eu gostava de alguém, eu me era uma boa pessoa, me relacionava e de repente eu comecei a ficar agressivo, ficar violento. Eu não tenho mais afeto por ninguém. Eu tenho uma frieza em relação a qualquer coisa que aconteça ao meu redor. As minhas ideias, que eram ideias claras, que eram ideias equilibradas, começam a ser ideias desequilibradas. Quando a minha memória começa a se manifestar de forma estranha, como aos poucos eu vou começando a ouvir vozes, eu vou vendo coisas que antes eu não via. Quando eu tenho parafrenias, oligofrenias, paranoias, psicoses, neuroses, na retaguarda de tudo isso que nós estamos cansados de ver, tem perturbações espirituais. E o que o André fala com bastante intensidade que nós temos que aprender a distinguir. Ele diz aqui, ó, são perturbações da individualidade, não é da pessoa, não é da persona, não é a perturbação da pessoa Antônio, é do espírito Antônio, é do indivíduo Antônio. Eu sou a persona Antônio, mas eu sou o espírito que já fui José, já fui Pedro, já fui Maria, já fui Rosli, já fui um monte de personas. Quando ele perturba o espírito, ele perturba as personas, as minhas vivências, as minhas existências. Ele já me acompanha em outras existências. Já a cada reencarnação ele está ali acompanhando, me acompanhou como João, me acompanhou como Pedro, agora me acompanha como Antônio. Por que é que isso acontece? Porque eu, como indivíduo, como espírito, eu continuo me afastando, me desviando do caminho das leis divinas, porque vão me forçar a evoluir moralmente. Eu tenho que mudar minha forma de pensar, eu tenho que mudar minha forma de agir, eu tenho que mudar a minha forma de ser. Eu preciso me aprimorar e ninguém gosta disso, gente. É difícil, é muito difícil. Mas se nós não fizermos isso, nós continuaremos sofrendo perturbações encarnação após encarnação. Perturbações aqui, entendo processos obsessivos, que podem nos enlouquecer, que podem nos levar ao suicídio, que podem nos levar para as drogas, que podem nos levar a morar nas ruas, que podem nos levar ao crime, que podem nos levar a sermos internados em clínicas psiquiátricas. O André está dizendo, então veja, não é o que Kardec falou, está muito mais avançado do que Kardec falou. André está adentrando, aprofundando o nosso conhecimento em obsessão. E as perturbações do corpo físico. Vejam aqui, nós estamos habitando um corpo físico. A Rose habita o corpo dela, o Wagner, eu, o Toninho, a Ana, a Laís. Nós estamos habitando esse corpo, mas esse corpo é transitório. Enquanto nós estamos nele, nós vamos conseguir esconder. Nós vamos esconder as nossas paixões. Nós vamos esconder os abusos que nós temos, as extravagâncias que nós fazemos, os vícios que nós nos dedicamos. Nós vamos esconder isso. Quando nós nos reunimos, o corpo físico esconde isso. Então, eu chego lá, o Wagner não tem a menor noção do que é que eu tenho paixão, do que é que eu gosto de abusar, quais são as extravagâncias, quais são os meus vícios, ninguém sabe, porque o meu corpo esconde isso.
E assim é com todos vocês também, tá? Então o André está dizendo assim: enquanto estamos no corpo físico, nós até certo ponto vamos escondendo as nossas mazelas, os nossos desequilíbrios, as nossas paixões, os nossos vícios. A gente consegue esconder isso mais ou menos. Mas essas perturbações, esses desequilíbrios que nós estamos escondendo, no momento que nós somos afastados do corpo pela morte, o corpo não esconde mais. Não esconde mais. E aí, quando nós olhamos para nós mesmos, nós nos revelamos. Nós somos aqueles que estaríamos em frente a um espelho nu e vamos ver tudo aquilo que nós temos de bom e aquilo que nós temos ainda de muito ruim. E nós vamos sair do regime da fantasia, que é esse momento que a gente tem agora. Nós vivemos num mundo meio que fantasioso, onde nós construímos ao nosso redor aquilo que nos protege da visão do outro, aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos permite nos relacionarmos sem sofrer. Mas quando nós morremos e saímos do corpo, nós saímos dessa fantasia e nos obrigamos a olhar para nós mesmos. E aí começa as consequências dos nossos excessos. Nós vamos verificando o quanto o nosso perispírito está machucado, o quanto o nosso perispírito está manchado, o quanto ele está desgastado, esgarçado com aquilo que nós fizemos de forma imprevidente e irresponsável, causando desrespeito para nós mesmos enquanto encarnados. Então, as perturbações do corpo físico que a gente esconde, no momento que nós desencarnamos, elas vão aparecer no perispírito, no corpo espiritual. Se nós estamos vendo isso, os espíritos também vêm. Também vêm. E é onde eles se manifestam no processo intenso da vampirização e da obsessão logo após a morte. Ali é que vai acontecer. Onde nós seremos atraídos como imantados para o tipo de energia com o qual nós gostamos. Consequentemente, lamento informar vocês que no leito de morte, chamar o padre e dizer que se arrepende de todo o mal que fez e que vai deixar toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro para a igreja, não vai te libertar do inferno, nem do purgatório. Não vai. Porque não é o que você fala, é o que você é. Então, essa imagem mostra bem isso. Uma imagem de uma cor e a outra mesclada, onde você é uma mistura de um e de outro, mas é você mesmo. Então, a nossa mente, quando ela é torturada por nossas ondas mentais desorientadas, lembra que eu falei que o pensamento age e reage? Então, as nossas ondas desorientadas, perturbadas, vão reagir sem parar nos nossos centros de força e no nosso corpo espiritual, no perispírito. E a mente, aqui está uma palavrinha errada, mas não tem importância. A mente vai se desarmonizar nessas fixações. Então, vejam essa imagem. A mente só registra isso o tempo todo, incessante, e vai se desequilibrando. Como o perispírito é o veículo das células do perispírito que serve à mente, então a mente molda o nosso perispírito. E o nosso perispírito é extremamente influenciável pela nossa mente. Por isso é que nós vamos entender agora, de uma forma mais clara, por que é que a mente aceita a ordem de um obsessor inteligente, astuto, para que você modifique o seu perispírito e se transforme em um animal. Ele em si não consegue fazer isso, mas ao controlar a sua mente sob o controle dele, molda aquilo que ele deseja através
da força mental, alterando o próprio perispírito. Então, a mente torturada, a mente desequilibrada é o veículo que vai modificar o perispírito. A mente equilibrada, a mente centrada, a mente que está em um campo vibracional elevado, também modifica o perispírito, mas modifica o perispírito para melhor. É a veste nupcial que Jesus fala lá do festim das bodas. Nós seremos convidados para o festim e teremos essa roupa perispiritual, cabe aquela festa. Mas outros serão convidados e não poderão entrar, porque o perispírito não permite que ele fique ali. Tem que sair. Tá? Então, através do nosso pensamento, nós vamos ambientar, isto é, nós vamos estabelecer para nós mesmos as forças e os desequilíbrios que vão nos dominar. Não é o obsessor que, a princípio, faz isso conosco. Ele estabelece impulsos, estímulos, gatilhos que vão fazer com que a nossa mente se desequilibre com as nossas próprias forças. E quando isso acontece, consolida, estabelece, se mantém as inibições do perispírito. Inibição não permite que o perispírito possa ser aquilo que deve ser. Que em futura existência, nós vamos reencarnar, já sob o controle de obsessores, dominarão temporariamente a personalidade. Olha aí que interessante. André fala individualidade, depois fala personalidade. Então, quando qualquer um de nós que estamos sob o controle de mentes que consolidam a sua influência no nosso perispírito, nós reencarnamos com uma personalidade já com fatores mórbidos, já adoentada, que vão condicionar no ambiente que eu habito as disfunções, o desequilíbrio dos recursos do meu cérebro por tempo indeterminado. André está dizendo isso. Ó, quando reencarnar, se esse processo do controle da mente estiver estabelecido, essa reencarnação, essa personalidade será dominada temporariamente, e esse domínio vai trazer fatores mórbidos, doenças, que vão condicionar o cérebro físico por tempo indeterminado. É um processo de obsessão muito mais profundo, muito mais inteligente, muito mais astuto, muito mais sutil. Tá? Então, esse capítulo vai abordando isso. Estamos quase terminando, e aí nós vamos entender o que é as zonas purgatoriais, que nós chamamos de umbral. Nas zonas purgatoriais, no umbral ou nos umbrais, todos os que ali estão vão emitir do próprio pensamento oscilações terríveis, que vão condensar, que vão estruturar, que vão construir, através das suas recordações ruins, que guardam no seu íntimo, em tudo que aquilo que está ali onde ele habita, que ele está mergulhado com a mente dele, é fruto dessa mente desequilibrada, com oscilações terríveis, somada com outras mentes que também estão na mesma situação. E aí nós vamos compreender que a existência dos umbrais, das zonas infernais, como regiões, são temporárias. São criações da mente de cada um que está ali, associando arrependimento, amargura, desespero, rebelião. Todos que têm o mesmo campo mental, a mesma forma de vibrar, constroem em torno de si essa estrutura onde eles acreditam que moram, que vivem, mas são construções da própria mente. Por isso que são temporárias.
Porque quando entra no campo do arrependimento, começa a mudar a oscilação e ele deixa de ver aquela região onde ele vivia e acreditava que estava sendo punido por Deus ou tem merecimento para estar ali. Então, nas zonas purgatoriais se agrupam multidões de criminosos segundo a espécie do crime que cometeram. Aquele que é avarento, aquele que é agiota, aquele que é violento, aquele que é assassino, aquele que é violentador, ele vai se agrupar com multidões que são desse jeito. Então, espíritos culpados, através das ondas mentais com que estão afinados, se comunicam reciprocamente. Por isso que eles se fortalecem. Quando eles vêm para a casa espírita, eles vêm em grupo. Por quê? Eles só conseguem chegar em grupo porque eles precisam um do outro para se fortalecerem, acompanhando o encarnado. Assim, diante dos nossos olhos, nós vemos isso aqui, ó, onde eles vão enlouquecer, onde eles vão receber de retorno as dores que eles causaram, aquilo que eles fizeram de mal para o outro, retorna para eles, mas no perispírito. E eles são comandados, eles são orientados, dirigidos por inteligências pervertidas, bestializadas. Eles estão sendo dominados por outra mente que estão ou outras que estão acima deles em termos de crueldade. Mas eles são fiscalizados. Por isso que a gente não precisa se preocupar com as zonas umbralinas. Não precisamos nos preocupar. Por que a gente não consegue? Eles não estão abandonados. Por isso que nós vamos trabalhando com calma, com serenidade. Porque espíritos sábios e bondosos dispõem de mecanismos para observar a transformação individual das consciências em processo de purificação ou regeneração. Imagine nós que já estivemos nessas regiões, se esses espíritos não estivessem ali observando cada um de nós estaríamos lá até hoje. Mas quando nós emitimos um desejo sincero, Senhor, me socorre, eu não aguento mais, esses espíritos conseguem perceber essa mudança de consciência e nos tiram de lá. E aí nós vamos enfrentar as nossas expiações, as nossas provas. Sair do umbral não quer dizer que nós pagamos as nossas dívidas, os nossos erros. Não. Nós apenas pedimos misericórdia e nos propomos a consertar aquilo que fizemos de errado. E aí nós somos conduzidos, eles são conduzidos para que a melhoria alcançada continue avançando. Então, a supervisão desses espíritos não impede, porque podemos pensar assim: mas se esses espíritos estão lá, eles são espíritos que representam o próprio Pai, por que é que esses antros, essas cavernas, esses vales não desaparecem? A supervisão deles não impede que estas vastas cavernas de tormento reeducativo, porque seria muito cômodo nós errarmos, vamos para lá, o amigo vai lá, nos tira e a gente volta de novo. Não, nós temos que ter noção daquele mal que fizemos, vivenciando esse próprio mal em nós, porque fomos nós que fizemos, nós fomos a semente, a geradora disso. Então, eles são como penitenciárias do espírito, onde se recolhem as feras conscientes que foram homens, tá? Conscientes, estão lá conscientes do que fizeram, continuam querendo fazer e não querem sair de lá por muito tempo. Aqueles que são inconscientes são socorridos. São aqueles que chegam e dizem assim: como é que eu vim parar aqui? Eu não sei onde eu estava. Ainda bem que você me tirou de lá porque eu não suportava mais. São esses que são os inconscientes, que estão ali. Agora, os conscientes, quando chegam até nós, eles chegam enfurecidos. Como você ousa entrar no meu reino? Como você ousa acabar com o meu exército? São os conscientes, são as feras conscientes. Essas feras conscientes
são detidas por guardas especializados que são afins. Então, aqueles guardas, aqueles carcereiros que estão lá, são tão ou mais cruéis do que eles. Não são carcereiros que estão ali fazendo com que eles se tornem bonzinhos. Eles são bonzinhos, entre aspas, porque o carcereiro é pior que eles. Então, cada purgatório, cada local é particular de cada um deles, onde essas almas embrutecidas no crime sofrem de volta o impacto das suas emanações mentais. Tá bem? Aqui temos tiranos, suicidas, homicidas, carrascos do povo, governadores, presidentes e outros políticos, né? Grandes empresários, libertinos, caluniadores, malfeitores, ingratos, traidores, viciados, tudo que tiver de mazela humana vai nos levando nesse sentido. Reunidos conforme o tipo de falta ou erro, defecção a que se renderam. Aí nós vamos deduzir que todos os redutos de sofrimento depois da morte não passam de longos períodos de trabalho evolutivo da alma nos porões dela mesma. Esses locais são como grandes hospitais carcerários para tratamento de consciências envelhecidas, enlouquecidas, perversas, cruéis. Tá bem? E aqui terminamos a primeira parte da obsessão. No nosso próximo encontro, nós vamos ter a reencarnação dos enfermos sob o impulso, sob o influxo da obsessão. Como é que reencarnam esses nossos irmãos? Como é que nós reencarnamos quando aqui viemos? Então, assim saímos do nosso processo de abordagem da aula 1 sobre obsessão. Quanto tempo deu? 1 hora certinho. Deu menos de 1 hora, deu 50 minutos. Tá bom. Daria para falar bem mais, mas você não vai ficando cansativo, vocês vão ficando com sono. Então vejam, todos nós estamos sujeitos a esse mecanismo. Nós só vamos nos libertar desses mecanismos fazendo o que estamos fazendo. Alguns fazem mais, outros fazem menos, outros já compreendem mais, outros compreendem menos, mas o que importa é que estamos fazendo. E o fazer mais e melhor depende de cada um, que é a busca pelo estudo, a busca por conhecimento, a busca por compreender o porquê estamos ali, qual é o nosso trabalho, a quem servimos e a quem socorremos. Com esse conhecimento, cada um que adentra, eu sei que é um espírito encarnado que esconde um monte de coisas por causa do corpo de carne, mas o perispírito dele não esconde, o perispírito dele mostra. Por isso que o nosso olhar não pode ser no corpo físico, senão você fica cego, você não vê. O olhar do passista, o olhar do médium, tem que ser buscando o perispírito, essa camada que vai revelar o que realmente é aquele que ali está. E não é o que ele fala, mas é o que o perispírito mostra. Porque o perispírito mostra não o que ele fala, mas aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa. É dessa forma. Quando eu consigo colocar isso em prática, eu entro na sala de passe e eu consigo, eu vou me esforçando para entender e praticar isso. Quando eu começo a visualizar as camadas do perispírito, eu não me incomodo com o que ele está falando. Eu não me importo com o que ele fala. Porque lembrem-se que o corpo físico, o corpo encarnado, esconde aquilo que nós temos de ruim, os nossos vícios, esconde. E a minha fala é uma fala que vai tentar te convencer de que eu sou bom, de que eu não tenho nada, que eu não sei por que está acontecendo comigo.
mas o perispírito está mostrando. Quando eu consigo fazer a leitura do perispírito, eu consigo perceber as ligações fluídicas com os obsessores. E muitas vezes vocês vão perceber que os laços fluídicos mais fortes saem do encarnado para o desencarnado. Vocês vão notar isso. E eu, algumas vezes, saio do desencarnado para o encarnado. E, consequentemente, quem está no comando da obsessão é aquele que tem o campo energético de ligação mais forte. Embora o encarnado diga que ele é alguém que não faz mal a ninguém, o perispírito dele está mostrando que ele, ao dormir, ele se desdobra, mesmo às vezes acordado, ele se desdobra e vai escravizar espíritos para servi-lo no seu grupo, na sua falange, no seu exército, quando ele está desdobrado. Entenderam? Então, o processo obsessivo existe nesses conceitos que está ligado ao pensamento de agir e reagir. Eu, sabendo disso, eu posso modificar a minha forma de ser e vou me desagregando energeticamente daqueles que tentam me dominar pelo meu pensamento, pelos meus hábitos, pelas minhas formas de agir de acordo com a emanação do meu pensamento. O pensamento é a base da ação, antecipa a ação. Bem, então vamos lá. Perguntas, dúvidas? O que não entenderam? Uma pergunta, Antônio. Não entenderam, falem. Pode falar. Antônio, eu não entendi em relação quando você fala que o encarnado sente o espírito tocar. Eu queria entender em relação à energia, por exemplo, você falou, eu não sei se eu entendi certo. O cérebro está alienado? Não está Veja só, alienado, não. entendi errado, então. Não está. Energeticamente, assim, o que acontece Então, no encarnado? é o que eu vou dizer a você. Assim, ó, de um momento para o outro, por várias causas que no momento a gente não dá para abordar por causa do tempo, você começa a perceber presenças em volta de você. Então, veja que eu usei a palavra perceber, eu não usei sentir. Você percebe. Uhum. Sentir é outra coisa, tá? A gente confunde muito perceber e sentir. Você percebe que algo está ao seu redor, mas você não sabe definir muito bem. Mas essa percepção inicial não desaparece. Você pode até não dar valor ou atenção na hora, mas ela se repete. E o estímulo, à medida que ele se repete, ele se intensifica. Isso é Skinner. Sabe disso, né? Já estudou Skinner? Já Sim. estudou o ratinho? Tá bom. Então você é o ratinho deles, tá? Então você vai recebendo estímulos. Chega um momento que, mesmo não tendo estímulo, você começa a procurar inconscientemente essa percepção ao seu lado. Quando você está procurando, você está se desdobrando. Você está se desdobrando, se afastando do corpo. E esse afastar do corpo abre os teus olhos espirituais, a visão do perispírito. Aí você passa a ver, você sente. Aí você sente. Você não percebe, mas você está vendo. É um sentido, o órgão do sentido. E você vê uma imagem, alguém ali no teu quarto, no teu corredor. Alguns gritam, se desesperam e chamam o padre para fazer exorcismo, chamam o rapaz da Umbanda para passar a ruda, e etc e tal. Tá bem? Outros não ligam. Não ligam. Ah, não está me fazendo nada, fica aí. Tá? Fica aí. Porque a nossa mente tem uma característica muito interessante, que é de se proteger contra o processo de deterioração dela mesma. Ela não quer se desagregar. Aí você
passa, tá ali, passa, tá lá, entra, não liga. Você se acostuma com aquilo. É Skinner de novo. É behaviorismo isso. Você se acostuma com aquilo. Quando você se acostuma, o seu desdobramento não tem mais o empecilho do medo. Você entra já esperando encontrar. Você já entra em desdobramento naturalmente. É nesse instante que ele age no segundo tempo do processo obsessivo. Ele vem e toca em você. Não toca no seu ombro físico, toca no seu perispírito. E você sente no teu corpo físico. Lembra que o perispírito está Entendi. ligado molecularmente? Você sente. Nesse instante você se assusta, você tem medo. A sua mente desequilibra nesse instante. Não há lesão no teu cérebro, não há nenhuma lesão. Ela virá depois. Ela virá depois. Porque a partir do momento que ele toca no teu perispírito, você sente no corpo físico, você se assusta, você está com medo, você grita, você vai chamar alguém, você não quer mais entrar no seu quarto, você não quer mais ficar. E é dessa. Aí o que acontece? Te atrapalha no trabalho, te atrapalha na escola, te atrapalha no namoro, te atrapalha no casamento, te atrapalha em tudo, porque você está o tempo todo assustado ou assustada, E apavorado. estimulada também, né, a pensar. O estímulo é o reflexo condicionado específico, lá das primeiras aulas do Uhum. mecanismo da mediunidade. Então, o teu reflexo condicionado específico, aquilo que você aprendeu pelo estímulo dele, você não esquece. E você busca. Aí, você começa a ver no trabalho, você começa a ver no ônibus, você começa a ver na rua, e ele sempre te ameaçando, sempre rindo, começa a falar no seu ouvido. Entende, Ana Laís? Consequência dos tempos contemporâneos, você procura o psiquiatra, que é a pior coisa que se Uhum. faz, que vai te encher de medicamento. Como você não tem doença mental, você não tem desequilíbrio da mente, você tem uma expansão de perispírito que faz conexão com outras energias. Só que a medicação vai atuar no teu equilíbrio químico mental, o que estava normal. Ela vai agir desequilibrando, ela vai entorpecer, vai fazer com que essas percepções diminuam, atuando lá na dopamina, na noradrenalina, vai atuar nesses mecanismos, desequilibrando o que estava equilibrado. Quando você tenta tirar essa medicação, não precisa mais do espírito, porque você já está dependente da droga. Você já viciou numa droga lícita, receitada por um médico. Você é uma drogada, uma drogadicta, uma viciada. Uhum. Não consegue mais se livrar da droga. Não precisa mais dele. A droga faz o trabalho. E você usa automaticamente por medo de que se parar, vai ver. E tem um caso mais complexo do que isso que eu não ia falar, mas já vou aproveitar e falar. Existem aqueles que, mesmo tomando altas doses, continuam vendo e continuam ouvindo. O que o médico faz? Dá mais um medicamento diferente. Vicia em outra droga. Uhum. E ele está realmente vendo e ouvindo, porque não depende do cérebro. Depende da sensação, da percepção do perispírito. Não depende do cérebro. Então, é dessa forma, tá? Não há lesão nenhuma, nem irá haver, a não ser depois de longo tempo. Tem pessoas que estão nesse processo há 15 anos, 20 anos, 25 anos, né? E não conseguem sair. Tá? E mesmo. Então, a chave mesmo da resposta da pergunta é a emancipação. Porque o que fez eu fazer essa pergunta foi pensando nos irmãos que estão em situação de rua, encarnados, A mesma coisa. então falam sozinhos.
É isso, porque a droga Aparentemente eles falam acontece nessa... sozinhos. Você já tentou conversar com algum exato. deles de rua e quando eles estão conversando, você já tentou falar com eles? Você já... Não, Não? Um dia pare e converse com eles. Tá vendo? Ó? não, eu tenho medo. Ó, tá Eu vendo? tenho medo. Viu? Pare e conversa com eles. Ô, irmão, você está falando sozinho? Não, que isso? Olha o Pedro Augusto aqui, ó. Pedro Augusto é amigão meu. Você não está vendo a Solange? A Solange andava comigo nas ruas. Faz tempo que eu não vejo a Solange, ela apareceu agora. Ele não está sozinho. O Antônio, Oi, oi, em irmão. uma ocasião em uma ocasião eu conversei em inglês com um irmão desse aí, falando perfeitamente inglês e bem lúcido, viu? Uau. Entenderam? Então, eles entraram, eles chegaram nesse nível, ali já tem degeneração de córtex por causa do crack, por causa da ketamina, por causa da Uhum. maconha, da heroína, eles usam tudo que tiver, eles usam. Aí já há lesão, né, no cérebro, Certo. já há lesão. E aí piora mais ainda. Mas o que os levou para a rua, o que os afastou da família, o que os tirou do emprego, é esse princípio essencial básico do pensamento agindo e reagindo, onde vai se criando uma estrutura mental que, que leva ao desequilíbrio e o processo obsessivo se acentua. Ele se torna muito mais intenso, Uhum. tá? É dessa forma. Mais alguma dúvida? Obrigada. Oi, Márcia. Antônio, Pois você, Alzira. semana passada a gente teve a aula sobre o hipnotismo. Sim. Como que a gente pode, mais ou menos, diferenciar o hipnotismo da obsessão? Porque é bem semelhante. No fundo, tudo é hipnose, viu? No fundo. Mas vou te Hum, explicar de uma forma melhor, tá bem? Existem aqueles que nós podemos chamar de obsessores básicos, simples. São aqueles que morreram de um ataque cardíaco, num acidente de ônibus, alguma morte aí corriqueira. E ele não sabe que morreu. Ele não sabe disso. Ele se vê como ele se via mesmo. Esse é um obsessor que vai procurar alguém da família, algum companheiro, algum colega. Ele é um obsessor inconsciente, porque ele está cercando a pessoa, mas ele quer ajuda, só isso. Não há hipnose nisso, uhum. tá? Como é que você sabe quando o obsessor está sob hipnose? Quando você percebe o obsessor chegando e o pensamento dele, uma das formas, tá? Posso falar duas. Uma das formas. Você percebe que o pensamento dele não muda. Eu vou me vingar, eu vou me vingar, não adianta, eu vou me vingar. Por mais que fale, eu vou me vingar, ele só fica nisso. Por mais que o dialogador fale, que o médico, ele está sob controle mental. Ele está numa monoideia. Tá? O hipnotizador colocou essa monoideia dele nele? Não. Ele que começou. Já fiz isso com vocês, vou fazer de novo. Quero ver quem é que não vai fazer o que eu vou dizer. Batatinha, quando nasce. Quem foi que não continuou? Todo mundo. Não é assim? Eu comecei. E aí isso fica na minha cabeça. Espalha a rama pelo chão, né? Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Batatinha quando nasce. Não é assim? Assim é com músicas. São com músicas, tá? Sim. Assim é com um pensamento que não cede. Por que que eu só fico pensando nessa pessoa, nessa pessoa, nessa pessoa e não paro de pensar nessa pessoa? E essa monoideia é sua. O obsessor inteligente, sagaz, magnetizador, lê esse seu pensamento e percebe que ele está num ciclo vicioso. Ele vem e reforça. Quando você quer sair, ele fala no teu ouvido. Batatinha quando nasce, aí você continua de novo. Você está, nossa, não aguento mais isso aqui, não aguento mais isso aqui. Eu preciso parar, tenta cantar outra música.
Nossa, eu conheço tanta música, mas não vem nenhuma. Batatinha, quando nasce, é desse jeito. Você está entrando em transe hipnótico, por sugestão, viu, Márcio? Então, é nesse sentido. A outra forma, que você sabe que ele está sob controle mental, é quando ele se apresenta em forma animalesca. Ele se apresenta de uma forma em animal. Por que ele se apresenta assim? O obsessor chegou e olhou nos olhos dele: você vai dormir, e agora você vai ser um lagarto, você vai dormir. Não é assim. Não é dessa forma. O obsessor é inteligente, ele trabalha de outra forma. Na mente do desencarnado, tá? Você viu o que você fez com a sua filha? Ele usa A culpa. o erro, vamos se A dizer. culpa e o Isso, remorso. a culpa. Sabe quem faz isso Sim. com os filhos? Sabe quem faz isso com os filhos? Uhum. Uma fera. Você é uma fera. Não, eu não sou uma fera. Você viu o que você fez com a sua filha? Quer que eu te mostre? Quem faz isso? Aí já vem na mente dele uma fera. Ele pergunta: quem faz? Uma fera. Já entrou o pensamento. Sim, uma fera. E como uma fera faz isso? Não, eu não sou uma fera. Uma fera faz estraçalhando os filhos. Como uma fera faz isso? Estraçalhando os filhos, já vem na mente. Então, você é uma fera que estraçalha os filhos. Você é uma fera, eu sou uma fera que estraçalha os filhos. Você é uma fera que estraçalha os filhos. Você é uma fera que estraçalha os filhos. Transforme-se numa fera que estraçalha os filhos. Transforme-se numa fera que estraçalha. Estou dando comando, ele está dando comando, e a mente vai moldando o perispírito. Vai modificando. Começa a crescer unhas enormes, os dentes saem para fora, vai ficando de quatro. É dessa forma, entendeu, Márcia? Não é que ele escolheu ser assim, Sim, entendeu? Tudo pensamento. Age e reage, age e reage. Como é que o amigo espiritual não consegue agir sobre essa mente? Porque o amigo porque a mente espiritual tem uma vibração diferenciada. E essa vibração, esse que está em forma animalesca, está sob hipnose, não percebe. Por isso que precisa do encarnado. Por isso que ele precisa do médium. Aí ele encaminha, através de várias técnicas que eles utilizam, para uma reunião mediúnica que sabe lidar com isso. Que sabe lidar com isso. E leva para o médium que sabe e aceita isso. Não é para qualquer médium. Tem médium que, quando vê aquela fera se aproximando, se apavora e não quer dar passividade. Então, o pensamento do médium, ao rejeitar o espírito, naquela forma, atua no formato dele. Ele percebe a rejeição. Aí ele se enfurece, ele se fica raivoso, né? E a espiritualidade não quer isso, quer ele calmo. Aí ele vai levar para alguém que é calmo, não vai se apavorar. Vai sentir o desconforto, mas vai receber. Quando recebe, na mente do espírito, está lá: você é uma fera que estraçalha os filhos, porque ele fica nisso, tá? Na mente dele começa a entrar a mente do médium. Porque o médium, ele inconscientemente, ele se condói daquela situação. Por que você pensa assim? Esse pensamento do médium entra nele. Por que você pensa assim? Não, eu sou uma fera. Não, você não é uma fera. Espera um pouquinho que vem alguém falar com você. Isso está entrando na mente dele. Está quebrando o ciclo vicioso. Aí chega o dialogador com a energia dele. Ah, eu sou uma fera, eu estou me tirando dessa jaula, não sei o quê. Não, meu irmão. Vamos entender por que você está dizendo que é uma fera. Aí o médium diz assim: Antônio, ele não está entendendo nada do que você está falando. Não está mesmo. Não está mesmo. Para ele, a minha voz não é o que vocês ouvem. É isso. Aí eu continuo. Pouco a pouco, você vai entender o que eu estou dizendo. Entendeu? Pouco a pouco, você começa a quebrar a ideia viciosa dele. E ele vai moldando o perispírito dele com o perispírito do médium. O perispírito médium serve de forma para ele. E ele vai se ajustando ali. Claro que com a ajuda da espiritualidade também, né? Vai ajustando, ajustando.
E é quando o médium percebe que ele está se ajustando, o médium vai adquirindo uma postura mais serena. Não é mais aquela força anímica, violenta que está tomando conta dele. É nesse instante que o dialogador percebe, olha, está olhando o médium e diz assim: olha, você não tem mais as unhas que você disse que tinha. Passe a mão na sua cabeça, você tem cabelos. Aí você vê nossa, eu tenho cabelos. E você consegue falar, você já está me entendendo. Tá? Assim você vai. É longo, um diálogo desse é longo e cansativo, porque o médium cansa, mas ele é valioso para a espiritualidade. Você está tirando alguém que está há séculos naquela forma, né? E você leva, ele é encaminhado. Quase que imediatamente vem o hipnotizador, o chefe, o líder. Como você ousa? Um trabalho que eu tive há séculos, como você ousou quebrar todo o meu trabalho? É o chefão lá que está. Entendeu, Márcia? É dessa forma. Sim, Alzira. Entendi. Obrigada, Tony. Antônio, você falou da obsessão, né, da pessoa estar obsediada, mas pode ser as duas coisas juntas, quando a pessoa já tem uma demência, que já foi diagnosticado demência, juntamente ter Uma coisa não elimina a a outra. obsessão. Eu tô com uma tia muito ruim, Ó, muito. Ela tá totalmente pirada, tadinha, tá você assim. tem que levar algumas considerações orgânicas em conta. O processo obsessivo existe, mas o quanto ele é. Lembra que eu falei dos sintomas? Você não sabe o quanto é? Uhum. Fez todos os exames de imagem. Não há lesão cerebral? Não há nenhuma lesão cerebral O grave? dela tem. O dela tem lesão, já foi constatada uma demência. Então, essa demência que está constatada, se você for olhar o passado dela, 20 anos atrás, 15 anos atrás, você vai, se tiver boa memória, vídeos, qualquer coisa assim, fotografias, o processo obsessivo começou lá atrás, que agora está fechando todo o mecanismo no quadro de demência, onde o encarnado tem um cérebro já deteriorado em algumas áreas. E o espírito desse encarnado, no caso, o espírito da sua tia, através do perispírito, não consegue, por deficiência do cérebro, não consegue fazer contato com a realidade em que vive. Mas é que o órgão está já com defeito, o órgão físico está com defeito. Mas o processo obsessivo continua. Tanto que quando ela Ela tem desencarnar. conversado. Oi? Ela tem conversado com as pessoas que já morreu. Ela fala que o meu tio está lá com ela. Hoje ela falou para minha tia que está cuidando dela que tem lá uma outra pessoa, um primo, alguém da família também que está lá com ela, que já morreu. Sim. E ela fala umas coisas muito, muito sem sentido, tadinha, muito doida mesmo, assim. Eu não sei se eu tivesse perto, o que eu diria. Quando ela fala dos entes desencarnados, a chance de ela estar falando a verdade é muito grande, ela não está inventando, não. Quando ela fala de coisas alucinadas que não tem o menor sentido para nós, mas tem para ela, esse processo pode ser o obsessor agindo, acentuando a Então, lesão eu acho que tem. para ele poder. Eu acho que tem muito, porque as coisas estão muito ruins. Inclusive, se você souber de alguma casa aqui em Campinas de repouso para a gente trazer ela para cá, porque ela é de Uberaba. E o filho dela, o único filho dela mora na Alemanha. E a gente vai trazer para cá porque aqui ela tem a gente. Precisa então, de várias, ele né? para o Rio, e o Rio Precisa, tem várias, chance. mas precisa ver o custo de cada casa, né? Tem umas que são muito boas, Então, tem outras que são muito ruins, né? Entendeu? Então me nesse indicaram sentido. uma, eu até passei para o meu primo, porque eu falei, ela estando aqui, a gente pode visitá-la e pode tratar essa parte também espiritual aí, porque lá em Uberaba ninguém faz nada para E isso. ao desencarnar, ela vai continuar perturbada, viu? Quando desencarnar. Vai precisar de tratamento, vai ter que levar para casa espírita para poder tratar o perispírito dela. Às vezes dura anos o tratamento lá na espiritualidade. Dura anos, às vezes. Quem mais? Dúvidas? Antônio, Oi. esse sou eu. Oi, eu sei que é você. Esse processo de obsessão, assim, é muito comum?
pode acontecer com a gente assim? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo? Comigo também. Como? Comigo também. Já aconteceu com todos nós. Já aconteceu, não está acontecendo mais. Eles tentam, de vez em quando eles conseguem. Quando você não, não acontece mais como eles gostariam. Como eles gostariam, não acontece. Como nós temos muita proteção da espiritualidade por estarmos trabalhando com eles. Eles não impedem tudo, né? Seria praticamente contra as próprias leis do livre-arbítrio nosso, nos dá proteção 100%. Não fazem isso. Não. A proteção nós estabelecemos de acordo com o nosso pensamento e nossa conduta, a nossa forma de agir. Mas nós temos muita proteção. Nós sempre seremos obsediados, Iracema, sempre seremos. Todos os dias nós passamos por processos de obsessão. Mas são muito rápidos. São muito rápidos. Eles tentam, não conseguem, saem. Por isso que nós nem notamos. Nós notamos assim, quando é um pouco mais intenso, nós notamos assim um certo mal-estar, um aborrecimento, uma tristeza que a gente não sabe muito bem de onde vem, uma irritabilidade que a gente não consegue entender muito, coisas que nós estamos tentando fazer e não estão dando certo. Temos coisas para entregar, principalmente você que trabalha com entregas, e as coisas quebra a linha, quebra a agulha, quebra isso. É um processo, e você vai se irritando com aquilo. São processos obsessivos que eles estão tentando, né? Através de material, mas estão tentando. Então, não se preocupe com isso. Continue fazendo o que você está fazendo, continue, está muito bem protegida, tá? Fica tranquila quanto a isso. Agora, você sozinha tentar proteger o outro que está obsediado, não aconselho, porque você não tem. Eu digo você assim, nós, né? Tem alguém em casa que tem esquizofrenia, tem bipolaridade, toque, qualquer coisa assim, e eu sei que tem obsessores ali, então eu vou socorrer. Não, não faça isso. Sozinho, não. Tem que ser em grupo, tem que ser em equipe. Porque sozinho, um encarnado contra 100 obsessores em volta daquilo lá, você é fichinha para ele. Vai se esgotar e vai ficar muito doente. Tá? Não tentem isso. Obrigada. Antônio, Oi, eu. oi. Esse negócio de rastejar fez me recordar uma coisa muito forte que aconteceu, e foi com a Valentina, O quê? de se arrastar, falar coisas nada a ver, ficar assim, muito diferente, depois dar umas risadas assim, diabólicas, assim, sarcástica, e assim, pra mim, entendeu? A mão assim, ó. E vou falar pra você. Faz 2 semanas que aqui em casa tá tudo virado de ponta cabeça. E a Valentina, ela tá uma outra criança, ela tá agressiva, ela tem uma força, como se fossem umas três pessoas adultas. Ela tem uma fala que não é dela. E na hora que você falou de se arrastejar, aconteceu. Olha que forte. Você gravou alguma coisa dessas cenas? Não, porque eu fiquei, olha, eu vou falar pra você. Quando acontecer, pega o celular e grava o vídeo, para a gente poder Ah, analisar. é? É lógico, é. E ela fica assim com as mãos, ó. Aí Então ela vem, qual ela a por idade debaixo. dela? Qual a idade dela agora? 6, Então, 6 anos. está na fase mais suscetível, mais vulnerável dos obsessores começarem a influenciar. Porque aí no desespero, na angústia, no medo, você vai levar para o psiquiatra, que vai dizer que ela tem TDAH e vai Não, tacar, mas eu não vou e levar. vai tacar Antônio, Ritalina nela. o meu psiquiatra é o Antônio Toninho. Vai tacar Ritalina nela. E Ritalina nada mais é do que a Não, famosa o cocaína. psiquiatra aí. O Antônio, e assim, ela voltou a fazer uma coisa, assim, chorar. Ela nunca foi disso. Ela chora, ela faz Ela um está sob drama e ela influência. tem força, Antônio. Mas e Leva ela essa força? Isso tem me dado muito medo. leva ela na seara para o passe. Ela vai precisar.
Vibração à distância não vai resolver, não. Ela tem que ir para o passe. Nossa, ela tá fora da casinha? Vamos devolver ela para a casinha. Vamos trabalhar Não, esses vamos devolver obsessores, pra casinha do equilíbrio. vamos cuidar desses espíritos que estão com ela, para que ela Mas tá feio. não entre em desequilíbrio. Quem estava assim era a Júlia. A menina Julinha estava começando a ficar nesse quadro. Acabou. Tá outra criança. A Valentina, tá outra criança. Né? A Micaela, tá outra criança. Nós estamos tendo muitas crianças lá que estão chegando e a Valentina será mais uma. Precisa e não demora não, viu? Demora não. Porque para ela começar a Não, se vou levar cortar, com certeza. para ela começar a se cortar, não leva muito tempo não. Então, você sabe que ela anda, às vezes, esses dias ela falou assim pra mim, mamãe, eu quero tomar injeção, eu quero tomar um monte de agulhada, Ó, porque eu adoro agulhas. Eu falei, oi, que é isso, Valentina? Não me leva, porque eu quero, entendeu? Umas coisas então, tá muito fora. leva ela para a Seara quando você puder. Principalmente no Gazê, no domingo. Ela precisa passar pelo passe, pela desobsessão. Ah, no domingo? Gazê no domingo. Pode ser no Tá. sábado, mas para esse tipo de espírito, para essa raça de espírito, só o Gazê mesmo. Fala, Ô, irmão. Antônio, é o outro domingo que vem. Esse domingo não, Não né? é esse não, é o outro. Esse domingo não tem nada, é no dia 6. E é lá na Seara Não, no mesmo? dia 6 não, dia 13, 13. E é lá na Seara? lá na Seara. De manhã, chega cedo, porque senão você não vai pegar senha. Chega cedo, chega tarde não. Senão você não pega senha. Tá muito cheio. A Márcia lá. 8h30 da manhã. Pode chegar cedo. Eu chego lá na Seara. Não, apesar que eu chego na Seara 8 horas, 8 e pouco, porque eu tenho que pegar a Bia. Mas 7h30, 15 para as 8 é um horário bom para chegar, senão não pega a ficha, não. Tem que pegar a segunda volta da ficha e sai tarde, sai meio-dia, quase 1 hora da tarde depois. É. Não é a Seara que você conheceu, não, viu? 4, 5 pessoas, 6, 7, não é, não. Tem 30, 40, 50. Aí vai longe. Mais alguma coisa? Dúvidas da aula de hoje? Ou alguma resposta que vocês queiram para se esclarecer melhor? Ô, Dalva, Vai. é, como é que o seu neto gosta de ser chamado, o Arthur? Tutu? Tutu. Tá certo. Só isso. Eu chamo ele de Tuco. Tá. Ok. Mas é avisar a nossa amiga lá que ele vai domingo. No outro domingo, o Tutu tá lá. Tá bom. Estamos esperando. Ó, tá Tutu, vendo? Já tem o Tutu também. Tá bom? Tutu São só tem 2 anos. 21 horas e 6 minutos. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta a mais, é hora de a gente descansar. Tudo bem? Dia 4, 5 e 6, sexta, sábado e domingo, eu não estarei lá na Seara, eu vou viajar. Bom? Então, não marquem nenhum compromisso, porque eu não estarei presente. Só retorno no dia 12, tá certo? Combinados? Pois eu mando esse material para vocês lá no grupo. Tudo bem? Alguém quer dar uma manifestação para algum obsessor? Ai, oh, gente de pouca fé, meu Deus do céu. Né, irmão? Mas tá bom. A aula foi tranquila, foi serena. Próxima semana encerramos o mecanismo da mediunidade e entraremos em outro campo de estudo, tá bom? Beijos a todos, boa noite. Irmão, se trata aí, tá? Toma anti-inflamatório, que senão a garganta tá inchada.